Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Neste instante, nós estamos começando o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Na coluna política do jornal O Estado de São Paulo, na edição desta segunda-feira, tem uma nota relacionada aos planos de Ciro Gomes, dizendo o seguinte: fora dos holofotes, desde o fim das eleições, Ciro Gomes vive desde fevereiro em Boston, nos Estados Unidos, onde tem se dedicado a estudos informais sobre economia política, sob tutela de seu guru, o professor de Harvard, Mangabeira Unger. Segundo aliados, Ciro deve retornar ao Brasil no fim de março e quebrar o silêncio após o governo de Lula completar 100 dias. Sua pesquisa pode virar livro, conclui a nota. Já na capa do UOL, nesta manhã de segunda-feira, o destaque é uma matéria que trata do rompimento político entre os irmãos Ciro e Cid Gomes. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O UOL destaca que depois de ver o PDT perder a eleição no primeiro turno no Ceará e no Brasil, a família Gomes ainda não superou o racha de irmãos em 2022. As divergências ficaram claras nos últimos dias com farpas públicas recentes do senador Cid com pedetistas mais próximos de Ciro no Ceará, tirando cada vez mais o protagonismo da família no poder político no Estado. O cenário atual aponta para uma provável divergência na disputa da Prefeitura de Fortaleza e que deve culminar em duas chapas, como ocorreu em 2020 e em 2022, no caso para o governo do Estado. No último dia 28, Cid Gomes, do PDT, deu uma das suas raras entrevistas ao podcast As Cunhãs e não quis dar detalhes sobre as divergências com o irmão. Problema de família é em família, não trato em público, disse, após ser perguntado se houve festa de Natal da família no ano passado. Mas sobre política, Cid falou muito e voltou a culpar o irmão pelo racha do PDT, que gerou o fim da aliança com o PT de 16 anos no Estado. Tudo para apoiar o ex-prefeito de Fortaleza e candidato derrotado ao governo, Roberto Cláudio. Ontem, domingo, também na coluna política do Estadão, uma nota relata a mágoa do deputado federal Eunício Oliveira com o governador Eumano de Freitas, ainda por conta de declarações de Eumano, quando deputado estadual, defendendo o pessoal do Sem Terras, quando da invasão de um grupo de sem terras a uma propriedade de Eunício no centro-oeste brasileiro. Isto foi próximo das eleições de 2014. Segundo a nota do jornal Paulista, com o título Mágoa, na reunião da executiva do MDB, na última quarta-feira, 8, Eunício Oliveira, MDB Ceará, lembrou que o hoje aliado Eumano de Freitas, governador do Ceará, gravou um vídeo em apoio ao MST quando os sem terra invadiram a fazenda do MDBista em 2014. O MDB aprovou resolução em que defende, entre outros pontos, a propriedade privada. O deputado estadual Carmelo Neto, do PL,
vai continuar fazendo na Assembleia Legislativa cearense o que fazia como vereador de Fortaleza: visitar prédios públicos, agora os do governo do Estado, onde estão necessitando de maior atenção do governo estadual. Sua última visita como deputado foi ao prédio da Universidade Estadual do Ceará. Ouçamos o seu relato. Olha, eu vou dizer o que realmente me preocupa na nossa visita que nós fizemos na Universidade Estadual do Ceará. Nós temos na UES um patrimônio intelectual gigantesco, profissionais que estão lá se dedicando para representar o Ceará para o mundo, como foi feito inclusive na época da Covid-19, com a questão dos capacetes Elmo. Enfim, a UES é referência para o Brasil. Mas o que nós temos é a biblioteca do Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará, fechada por conta de problemas estruturais. 1.000 livros perdidos dentro da biblioteca da UES por conta de goteira e problema estrutural no prédio. Ou seja, um patrimônio intelectual gigantesco que está ali sendo perdido por conta de uma certa negligência do governo do Estado. Nós temos a sala de leitura da Universidade Estadual do Ceará também interrompida, interditada, sem permitir com que os alunos que fiquem ali até um período de extensão, período da tarde, extra, sala de aula, para que eles possam estudar e utilizar a estrutura da UES para isso. Enfim, infelizmente, a universidade bem deteriorada, paredes rachadas, tetos rachados, e não é só a questão do forro, do reboco, é a própria estrutura, isso é visível. E é importante que a gente fale sobre esses assuntos, aponte os erros para que o governador tenha realmente a ciência do que está acontecendo e possa agir. Até porque eu fui o único político desde a posse para cá, e a posse do governador também no dia 1º de fevereiro, que fui até o 1º de janeiro, que fui até a UES para verificar realmente a situação. Infelizmente o governador não esteve lá e eu cobro inclusive isso, que ele vá lá presencialmente para que ele possa ver a situação da UES. O hospital universitário ele é importantíssimo, como o senhor muito bem frisou, um equipamento grande, que tenho certeza que quando inaugurado será referência, inclusive sabendo da condição de saúde pública no estado do Ceará, onde há uma precariedade dos prédios já existentes, tanto o Hospital do Coração, muitas goteiras, quanto o próprio HGF, apesar das reformas feitas recentemente, mas é de se alarmar, saber que a Universidade Estadual do Ceará, com orçamento de mais de 350 milhões de reais, não consegue administrar problemas de pequena ordem, como por exemplo goteiras, que fizeram com que uma biblioteca e uma sala de leitura fossem interditadas e que 1.000 livros fossem perdidos. A biblioteca é o coração, de uma escola, né? De uma universidade. Qualquer escola, muito bem tratado pelo senhor. Inclusive, vale ressaltar que há livros lá feitos por alunos, feitos por professores, pelo corpo docente da universidade. Ou seja, não é um livro que você encontra em qualquer lugar. É realmente um patrimônio intelectual da Universidade Estadual do Ceará que está ali sendo perdido. E é inadmissível que o governo do Estado admita uma situação como essa. Inclusive, eu tenho que frisar uma situação política. Na campanha, a gente muito ouviu o Partido dos Trabalhadores bradar menos armas e mais livros. E a situação que nós temos no estado do Ceará é um governo do PT que permite com que 1.000 livros sejam perdidos em uma biblioteca por conta de falta de reparo, de estrutura, problema de goteira, que é um problema basal e que precisa ser resolvido. Em entrevista para a TV Otimista e aí para o blog do Edson Silva, o deputado estadual Carmelo Neto, na última sexta-feira, ele que é um dos 2 cearenses mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, falou, na verdade, com um certo constrangimento, do caso das joias apreendidas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, avaliadas em aproximadamente 16 milhões de reais, que seriam um presente do governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Quanto a essa questão das joias, o que eu tenho é um documento
né, de outubro de 2021, que pede que esse presente seja enviado para o acervo da Presidência da República, né? Realmente o que o presidente defendeu que fosse feito e o que deveria ter sido feito. Por algum motivo estranho, não sei, a Receita Federal segurou isso no aeroporto de Guarulhos e não enviou até o acervo da Presidência da República, que é um acervo que existe há muito tempo, que tanto o ex-presidente Fernando Henrique, a ex-presidente Dilma, o ex-presidente Lula, quando governou por 8 anos, se utilizou quando recebeu algum tipo de presente em outros países, em viagens oficiais. Prefiro me ater ao que há de oficial, ao que há de documentação, ao que há realmente de ação concreta do ex-presidente Bolsonaro no exercício da presidência, que é um documento da Presidência da República de outubro de 2021, que foi quando ocorreu essa situação de um presente recebido em uma viagem oficial, e sempre que há esse tipo de presente, esse tipo de atitude, que é costumeiro quando um presidente está no cargo, seja ele presidente, governador, prefeito, quando faz uma viagem, costuma realmente receber uma lembrança daquele país que ele visita. E o presidente Bolsonaro, quando aconteceu isso tudo, enviou um documento da Presidência da República solicitando que fosse enviado ao acervo da Presidência da República. Uma parte ao acervo da Presidência e uma parte ao acervo pessoal do presidente, sendo registrado, obviamente, pelas autoridades brasileiras e pelo governo em questão. Então, não há ilegalidade. O que há é, obviamente, questionamentos que são naturais e que estão aí para serem esclarecidos. De fato, a averiguação dos fatos, existe um documento na qual eu me ative aqui no dia de hoje e quando sou questionado sobre esse assunto, que é um documento da Presidência da República solicitando o trâmite padrão para pegar o presente e se cadastrar no acervo da presidência ou no acervo pessoal do presidente da República. Mas realmente é uma questão que está sendo esclarecida, esses documentos todos vão ser analisados e, obviamente, isso tudo será explicado. Bom, Letícia, quais são as outras manchetes que temos aí no nosso noticiário e no noticiário nacional? Bom, com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que pedido de expropriação das terras com exploração de trabalho escravo é feita pela Defensoria Pública ao Supremo Tribunal Federal. Na ação, a DPU pede que o Supremo determine ao Congresso Nacional a regulamentação da questão para desestimular a prática no país e promover os direitos humanos dos trabalhadores. O dispositivo diz que tais terras devem ser destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular. Deputada quer proibir celebração de união estável para menores de 16 anos de idade. O texto inclui no Código Civil um mesmo requisitos para casamentos. A intenção é proteger as adolescentes contra estupro de vulnerável e até uma possível gravidez precoce. Projeto de lei determina que concursos para magistério federal estabeleçam padrões conforme a titulação acadêmica. A previsão da remuneração diferenciada para um candidato com títulos acadêmicos distintos, além de imprimir eficácia ao princípio constitucional da igualdade, pode fomentar a busca por aperfeiçoamento acadêmico constante, disse o autor da proposta, o deputado cearense José Guimarães. Presidente e outros dirigentes indígenas participam de evento sobre proteção de terras tradicionais. Luiz Inácio Lula da Silva, ministros, lideranças da FUNAI, Polícia Federal, IBAMA e Ministério Público participam da 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas. E a Procuradoria-Geral da República se manifesta pela revogação do afastamento de Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal. O afastamento determinado pelo período de 90 dias venceria no dia 9 de abril. A petição é assinada pelo coordenador do Grupo Estratégico de Combates aos Atos Antidemocráticos, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre economia. 4 estados estão perdendo de alcançar pleno emprego. Regiões que encerraram 2022 com desocupação abaixo de 4% foram beneficiadas pelo agro ou pela diversificação.
Também temos agora com os destaques do Globo a coluna de Bela Megali, que fala sobre a irritação da cúpula das Forças Armadas com o escândalo das joias do casal Bolsonaro. A principal preocupação é quanto ao número de militares envolvidos diretamente no escândalo. E também temos sobre mercado, a mudança na Petrobras coloca em risco 40 bilhões de reais de investimentos de Júnior Oz. E agora, com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o Congresso terá valor recorde de emendas com Lula, que ainda busca ter base sólida. Quantia de 46 bilhões de reais supera até mesmo a do governo Bolsonaro, quando havia emendas de relator. E também temos que Nicolas é um tema pequeno. Queremos falar sobre o grande debate, diz a deputada Duda Salabert. Para ela, limitar trans ao debate identitário serve à lógica que elegeu Bolsonaro sobre discursos feitos por Nicolas Ferreira no Dia Internacional da Mulher. O ministro da Educação, Camilo Santana, ex-governador do estado do Ceará, depois do anúncio feito pelo presidente Lula na última sexta-feira, Camilo falou sobre a importância do aumento de recursos para a merenda escolar. Vamos ouvi-lo. E hoje são duas ações importantes que o presidente está anunciando na área da educação. A primeira delas é o presidente Lula autorizou que a gente regularizasse os pagamentos das obras que estão em andamento. Presidente, são mais de 2.600 obras que estão em andamento hoje no Brasil, desde creche, a escolas, a quadras, em todos os municípios desse país, e que o senhor imediatamente autorizou, nós já pagamos em fevereiro, mais de 250 milhões de reais a todos os municípios que estavam com medições prontas no MEC, e hoje o presidente anuncia e autoriza que a partir de segunda-feira estará sendo iniciado o pagamento de mais uma parcela de 350 milhões para todas as medições de município de obras. Isso significa, presidente, que somando, nós já estamos com 604 milhões, isso significa que em 69 dias do seu governo equivale ao mesmo valor de todo o ano de 2022 que foi pago aos municípios e estados do FNDE no ano de 2022. Portanto, presidente, parabéns pela iniciativa e para que a gente possa regularizar e nenhuma obra possa ser mais paralisada nesse país, principalmente as obras da área da educação. E a segunda ação, que eu considero ela uma das mais nobres, desse governo, que, como o meu querido ministro reforçou, foi na época do presidente Lula que criou a lei que 30%, em 2009, o senhor presidente que criou a lei que garantia que 30% da merenda escolar tem que ser adquirida da agricultura familiar para fortalecer esse mercado importante, e que hoje esse programa que ajudou a tirar o Brasil do mapa da fome em 2014, que é uma referência da FAO, que virou um programa de referência para os países da América Latina, do Caribe e da Ásia, presidente. Hoje é uma referência o PENAI para o mundo inteiro e que é garantir uma alimentação saudável para nossas crianças. Esse programa, além de inserir gêneros alimentícios produzidos pela agricultura familiar, esse é um dos eixos, é garantir a educação alimentar para garantir produtos de qualidade à mesa dos nossos crianças e jovens nas escolas brasileiras. Portanto, construir cardápios saudáveis nas escolas. Eu quero dizer aqui, anunciar, presidente, que o Conselho e o Comitê que nós tínhamos do PENAI no FNDE tinha sido extinto. E nós vamos, ainda nas próximas semanas, reativar o Conselho e o Comitê do PENAI no FNDE, como vamos voltar a ter a conferência, o Encontro Nacional do PENAI, que há 10 anos não existe, que envolve entidades da sociedade civil, de todo o país, que envolve municípios, para que a gente possa cada vez mais fortalecer esse programa importante, não só para combater a fome, mas também para garantir a alimentação saudável nas escolas brasileiras. Bom, é importantíssimo realmente essa providência adotada pelo governo federal, melhorando os recursos para a merenda escolar. Uma boa parte dos nossos estudantes
dos cursos iniciais das escolas públicas Brasil afora, uma boa parte dessa estudantada, infelizmente, frequenta a escola mais por conta da merenda escolar, porque propriamente pelo interesse em aprender. A merenda escolar serve de subsídio alimentar para muitas crianças nesse país. Mas o governo também precisa atentar urgentemente para um outro problema, que é exatamente o financiamento da saúde pública no Brasil. É inadmissível o que o Ministério da Saúde libera para o Sistema Único de Saúde, para o SUS, responsável pelo atendimento da maioria da população brasileira, porque esta população não tem condições de pagar um plano de saúde. E, na verdade, a saúde é um bem que deve ser disponibilizado a todos os brasileiros pelo poder público. O poder público chega a atender a uma parte rica da população com serviços especiais de saúde pública, como, por exemplo, o transplante. Não se paga por transplante no Brasil, seja de que órgão for. O transplante é uma providência da saúde inteiramente gratuita. O governo gasta, o SUS gasta com a questão do transplante, não apenas o pagamento irrisório, diga-se de passagem, irrisório para os médicos e toda a equipe médica responsável por transplante, mas gasta pela estrutura para garantir órgãos em diversos pontos do país que operam, que implantam órgãos nos muitos brasileiros que necessitamos. É urgente o governo federal melhorar a tabela do Sistema Único de Saúde. É inadmissível o que o SUS paga por uma consulta médica, por uma cirurgia simples ou complexa pelo sistema de saúde. É inadmissível isso. Portanto, é urgente que se libere mais recursos para o atendimento da saúde pública no Brasil. Governadores de vários estados brasileiros, inclusive do Ceará, vão receber recursos extra do governo federal a título de compensação sobre perdas de arrecadação do ICMS no ano passado, em razão da lei complementar de iniciativa do deputado federal cearense Danilo Forte, que motivou a redução da alíquota de ICMS em todo o Brasil sobre as contas de energia, de comunicações e dos combustíveis. O anúncio da liberação dos recursos para os estados foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ouçamos. Uma vez que a lei aprovada pelo Congresso previa uma reparação, né, esse dispositivo foi vetado e o Congresso derrubou o veto. Então, se estabeleceu um contencioso. Eu assumi sabendo disso, eu estou aqui na presença do governador do Piauí, o Rafael Fonteles, que foi o escolhido pelo grupo de coordenadores para representá-los perante o Ministério da Fazenda. O Rogério Seron, secretário de Tesouro, se debruçou sobre isso durante muitas semanas. Os números discrepavam muito e a conta dos governadores, né? Essa sim mais embasada, mas que chegava a um número
bastante difícil para nós de lidar. Então, estava entre 18 bilhões de reais a reparação e 45 bilhões de reais. Queiroz Filho, do PDT, em pronunciamento na Assembleia Legislativa cearense, contestando a argumentação do líder do PT, deputado de Assis Diniz, que defende o aumento de impostos a partir de 1º de janeiro em 2 pontos percentuais para a gasolina, para os telefones e internet e para os transportes, alegando que o governo precisa de recursos para atender necessidades mais urgentes da população. Pois bem, o deputado Queiroz Filho defendeu uma melhor aplicação dos recursos do FECOP. O FECOP é um fundo estadual de socorro às comunidades mais vulneráveis e tem um bom volume de recursos que, por sinal, recursos que não foram gastos no ano passado. Vamos ouvir o que disse o deputado. Para registrar para os colegas e para quem está nos acompanhando, o FECOP é um fundo já criado há bastante tempo aqui no estado do Ceará. Ele tem previsão constitucional, ou seja, outros estados têm também, criaram também o FECOP, mas o que a gente verifica é que desde 2003, a partir da sua execução, a gente não vem vendo a destinação objetiva a que serve o FECOP. O FECOP é, por definição, um fundo de combate à pobreza. Por que eu insisto a gente ter essa atenção? Presidente, 30 segundos para encerrar e posso trazer essa discussão aqui com mais detalhes em outro momento, porque há uma desvirtuação da destinação desses recursos do FECOP. Por que eu estou insistindo nisso? A gente teve uma pauta aqui que a maioria dos deputados e das deputadas aprovou, que foi o aumento dos impostos para fazer coisas justas, diga-se de passagem, muito importantes, como, por exemplo, o programa de redução das filas de cirurgias, que são importantíssimas. Mas também houve a majoração, houve o aumento de imposto. E os recursos do FECOP, principalmente para o programa que o governo do estado lançou de combate à fome, seriam o objetivo finalístico do FECOP. São mais de 650 milhões que o FECOP arrecada, tem por destinação, e eu acho que a gente podia explorar melhor a destinação desses recursos do FECOP para evitar que a gente tenha que aumentar impostos. Bom, essa questão de aplicação dos recursos do FECOP, constantemente temos pronunciamentos de deputados reclamando do desvio de finalidade desses recursos. O FECOP tem realmente um objetivo muito importante, mas cada governador entende de maneira diferente as prioridades, defende de maneira diferente as prioridades. E assim motiva essa discussão de deputados da base de oposição, porque os governistas estão sempre a concordar com as prioridades do governo, mesmo que estas não sejam prioridades reais. O governador Elmano de Freitas nomeou na última semana, quinta-feira, o ex-deputado estadual Antônio Carlos de Freitas. Antônio Carlos de Freitas, ele foi suplente de deputado estadual, mas chegou a ser efetivado no cargo e, inclusive, chegou a ser líder do governo Cid Gomes na Assembleia Legislativa por algum momento. Ele, Antônio Carlos, é da cota da deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins. Ele vai auxiliar o Valdemir Catânio na
articulação política do governo é humano. Em outras palavras, a articulação política do governador Elmano de Freitas está entregue a liderados da deputada federal Luiziane Lins, que tem interesse direto na sucessão municipal em Fortaleza no próximo ano. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!